Graça e paz, casais abençoados em Cristo Jesus, que a alegria do Senhor, que a nossa força, acompanhada das suas copiosas bênçãos, esteja no teu relacionamento conjugal e familiar. A instituição casamento, ela foi criada por Deus. Gênesis, capítulo 2, verso 24, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e ambos se tornam uma só carne. Quando nós contraímos o matrimônio, 3 testemunhas importantes estão lá no local. Primeiro, Deus que instituiu o casamento, o sacerdote, seja o pastor ou o padre, e a igreja e os familiares e amigos que estão ali como testemunha também da união entre o homem e a mulher. Sabemos também que no casamento nós temos deveres e direitos, e um dos deveres dentro da instituição casamento que Deus mais requer é a fidelidade. Mas nós temos observado como servo de Deus que tem acontecido muito adultério no meio do povo de Deus. É alarmante o número de divórcio que está acontecendo no meio do povo do Senhor. Tem mulheres cantoras que já estão aí no 5º casamento. Tem pastores que já estão também no 5º casamento. Tudo acontecendo de uma maneira que a igreja não tem observado isso. Tem acontecido também pregadores da palavra de Deus, cantores que estão em adultério e estão dentro da igreja. Não se arrepende mais, continua uma vida de infidelidade conjugal. E é sobre este assunto que nós estaremos a falar a partir de agora. As 3 maldições do adultério. As maldições que o adultério traz para nós, como servo de Deus, que instituímos o matrimônio, ou seja, que contraímos o matrimônio, porque a instituição matrimônio, ela vem de Deus. Eu gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus para nós falarmos sobre esse assunto em 3 vídeos que nós iremos gravar. Provérbios, capítulo 5, verso 1 e 5 diz: Filho meu, atente à minha sabedoria, a minha inteligência, incline o teu ouvido, para que guardes o meu conselho e os teus lábios observe o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, e o seu paladar é mais suave do que azeite, mas o seu fim é amargo como absito, agudo como espada de 2 gumes, e os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados no inferno. Mateus, olha o que Jesus fala a respeito dessa questão. Mateus 5, 25, 28. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério. Eu não vou falar nessa questão do olhar, eu vou falar logo do ato propriamente dito. Nós observamos, como eu falei antes, que está acontecendo muita infidelidade no meio do povo de Deus. Estamos vivendo em uma época em que a infidelidade conjugal e as separações entre os casais estão no dia a dia mais comum, e principalmente dentro da igreja, e os casamentos mais insignificantes no consciente coletivo. Ou seja, o casamento não está tendo o mesmo significado que tinha antes. Hoje está comum as pessoas se separar, a pessoa já casa já pensando na separação. Bom, se não der certo, nós nos separamos. Muitos estão casando, inclusive servo de Deus, já pensando na separação. Para as pessoas que não conseguem, que não seguem os princípios da palavra de Deus, a infidelidade conjugal é vista como prática socialmente aceitável. Ou seja, eles não conhecem, mas nós conhecemos o que a palavra de Deus fala sobre a instituição casamento e devemos preservá-la. Porém, o adultério tem sido normal no meio do povo de Deus, infelizmente, né? Mas nós temos que entender que o mandamento divino não é diferente do passado, do presente e do futuro. Ele continua sendo o mesmo mandamento.
Porém, o mandamento divino são eternos. Deus continua o mesmo. De acordo com a Bíblia, o adultério é e continuará a ser uma ofensa direto ao próprio Deus. Por que ao próprio Deus? Porque Deus zela pela fidelidade. Fidelidade com ele, primeiro, pois ele estava lá no momento em que você estava contraindo o matrimônio. Fidelidade diante do sacerdote, porque você prometeu ser fiel um ao outro. Fidelidade diante da igreja, dos familiares e do amigo, que você também prometeu diante dele ser fiel e até que a morte o separasse. Porém, está sendo totalmente diferente do que se estava falando. E o que é adultério? O adultério é e sempre será um grave pecado. Mas a palavra adultério nós vamos ver agora. A palavra adultério vem do latim adulterium, que significa dormir em cama alheia, se deitar com alguém cuja essa pessoa você não contraiu matrimônio, você é casada com outra, está deitando com outra totalmente diferente daquela que você tinha contraído o matrimônio. É uma relação sexual entre uma pessoa casada com outra que não é seu cônjuge. Isso é adultério. Tal ato é um pecado gravíssimo perante Deus. Tal ato é um pecado gravíssimo perante a presença do Senhor, porque fere um dos princípios de Deus, que é a fidelidade. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 5, verso 19. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Romanos 13, 9, com efeito, não adulterais. E olha o mandamento da palavra de Deus, Êxodo, capítulo 20, verso 14. Não adulterais. É um princípio que não mudou, continua sendo o mesmo. A palavra de Deus não mudou para nós, servos do Senhor. Deus não muda a sua palavra. Como é que Deus diz que lá no princípio é pecado o homem se deitar com uma mulher que não é dele e agora muda? Não mudou. E isso está acontecendo no meio do povo de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, olha o que diz a palavra do Senhor: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Próprio corpo. É um ato tão grave que no templo da lei de Moisés, a pena era, para o adultério, era o apedrejamento. Era a morte. Olha o que diz em Levítico, capítulo 20, verso 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, haverá adulterado com a mulher do seu próximo. Certamente morrerás, o seu sangue está sobre ele. Deuteronômio, capítulo 22, verso 22. Quando um homem for casado, ou quando o homem for achado deitado com uma mulher casada, com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Tanto faz o homem como a mulher. Ambos estão ferindo um princípio da palavra do nosso Deus. Agora é muito importante uma simples aventura, preste bem atenção, é muito importante você entender que uma simples aventura ou satisfação de um desejo carnal usada na carência como desculpa, porque tem gente que não, é porque eu estava carente, é porque meu esposo não supriu as necessidades, porque meu esposo não é carinhoso, e vai inventar N coisas para dar apoio ao adultério, à infidelidade que ela cometeu, né? Pode ser consequência irreversível. O adultério traz consequência irreversível, nós iremos falar sobre isso. Não vale mesmo a pena basear a vida em sentimento, como o próprio Salvador falou sobre isso. Pelo próprio momento, é tão pequeno o momento que você vai passar com a mulher, ou a mulher vai passar com o homem, são questão de milésimo, o gozo é questão de milésimo. Pode ter tido ali aquele momento de 1 hora, 2 horas, mas o prazer propriamente dito é questão de milésimo, que você vai ter
com a pessoa. E isso vai nos trazer consequência desagradável para nós como servo do Senhor. Estou só me ajeitando aqui. Como servo do Senhor. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 16 e 17. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Preste atenção. Tomarei eu o membro de Cristo e o unirei a uma prostituta? Olha, de forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um só corpo com ela, como está escrito lá em Gênesis? Porque está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une a Cristo ou a Jesus é um só espírito com ele. Agora nós iremos falar da primeira maldição. São 3 maldições que o adultério traz para o relacionamento. A primeira é a maldição do afastamento de Deus. Ora, se Deus instituiu o matrimônio, estava na hora lá, quando você estava contraindo o matrimônio, a instituição é dele, e um dos pilares é a fidelidade. A primeira maldição que vai acontecer é o afastamento de você e eu, como servo do Senhor, da presença de Deus. Nós vamos nos afastar, Deus vai se afastar. Deus não vai estar num casamento em que o esposo é infiel, em que a esposa é infiel ao esposo, está cometendo infidelidade e dentro do próprio casamento não se separou, ainda que já é errado a separação, mas está cometendo o adultério e está convivendo com a pessoa que comete o adultério, acorda com ela, convive com ela, com infidelidade. E não sei como nós, como servo do Senhor, podemos viver dentro de um contexto desse, sabendo que isso fere os princípios da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que acontece é o afastamento de Deus, é a primeira maldição. O pecado, a princípio, pode ser até prazeroso, e pecado é gostoso a princípio, mas ele traz a destruição, ele traz maldição, e a primeira maldição é nos afastar da presença de Deus. Mas o preço a ser pago é muito alto, não vale a pena, traz conflito e muitas dores. Não há como uma pessoa conviver por muito tempo em adultério sem a presença de Deus, morto espiritualmente. Casamento com uma maldição. Por que está com maldição? Porque não tem a presença do Deus eterno. Olha aqui em Provérbios 5, 3 e 5 diz: porque o lábio da mulher estranha destila um favo de mel. Olha aí, favo de mel da mulher estranha, do homem estranho, destila um favo de mel, se aplica ao homem e à mulher. E o seu paladar é mais macio do que azeite, mas o seu fim é amargo como absinto, agudo como uma espada de 2 fios. Os seus pés desce a morte e os seus passos firmam-se no inferno. É um pecado, irmão. Eu estou aqui fazendo esse vídeo com temor e tremor diante da presença de Deus, porque é algo que destrói a nossa comunhão com o Senhor. O casamento é uma coisa séria, é uma instituição criada por Deus, não foi o homem, não foi o Estado. O homem é responsável somente em ter seus deveres e trazer a fidelidade no meio conjugal, mas quem instituiu o casamento foi Deus. A imoralidade sexual ou o adultério, a infidelidade, destrói o casamento e a família. Nós iremos falar sobre isso. Destrói, traz inimizade, traz briga, traz contenda, separa as famílias, uma parte fica do lado do homem, outra parte fica do lado da mulher. Irmãos, são coisas muito ruins que traz a questão do adultério. Todo lar são afetados de uma forma. Todo lar é afetado por aquilo, todo o lar. Alguns minutos de prazer ilícito pode levar um homem ou uma mulher para o inferno. Oh, meu irmão, tenhamos cuidado, sejamos vigilantes nesta questão. Cuidado com o olhar da mulher para ti,
Cuidado, mulher, com o olhar do homem para ti. Tu é casada, tu assumiu um compromisso com Deus, tu precisa ser fiel ao teu esposo. Tem dificuldade no casamento, tem conflito, tem, coloca nos pés do Senhor, mas a infidelidade conjugal, as dificuldades do casamento, a tribulação, não te dá motivo, nem direito de ser infiel ao teu esposo. Não pode, porque tu estás quebrando o princípio da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Olha, não sou eu, isso aqui está servindo para mim, eu preciso ser fiel à minha esposa, né? Nem os efeminados, nem os sodomistas, enfim, nenhuma classe do que está escrito nesse versículo herdará o reino do céu, principalmente aquele que é infiel à sua esposa, aquela que é infiel ao seu esposo. Meus amados irmãos, escute o que Deus está falando hoje com você. Eu não sei o que está acontecendo no seu relacionamento conjugal, eu não sei. Agora, você precisa ser fiel ao seu esposo, fiel a Deus que instituiu o casamento. Deus continua santo e zelando pela santidade no casamento, na vida conjugal. E uma das santidades na vida conjugal, um dos pilares, é a fidelidade. Quanto mais eu sou fiel à minha esposa, quanto mais minha esposa é fiel a mim, mais Deus tem bênção para nós. Mas quando a infidelidade entra e um dos cônjuges não sabe, ninguém sabe, nem o próprio cônjuge que está ali, você está quebrando a aliança que você fez com ele, principalmente a aliança que você fez com Deus. Deus se afasta do seu casamento e a maldição entra na tua vida, no teu casamento. E o pior, às vezes o homem é inocente, a mulher está inocente, não está sabendo de nada, dormindo na mesma cama, fazendo tudo de errado e achando que está tudo normal. Você acha que Deus, debaixo do sangue de Jesus, porque eu corro risco também, mas você acha que Deus vai te deixar impune? Você acha que Deus vai estar dormindo, não está vendo? Você acha que Deus vai deixar isso passar normalmente? Não! Deus vai trazer justiça. Deus vai trazer justiça. Então, meu amado irmão, tenhamos cuidado, casais que fazem parte do canal Pastor Ezequiel. Então, Deus é santo e não aceita o pecado, inclusive a infidelidade, porque você quebra a fidelidade primeiro com Deus, depois com o teu cônjuge. O adultério divide os cônjuges e a família, afasta os cônjuges da presença de Deus e impede as bênçãos divinas. Esse é o primeiro vídeo da temática. Nos acompanhe. Olhe, tenhamos cuidado como servo de Deus. Amém? Você que nos assistiu pela primeira vez no canal, você gostou desse assunto? É um assunto que nos chama a atenção como servo de Deus. É um assunto que nos exorta como servo do Senhor. Se você é fiel, continua sendo fiel, orando ao Senhor. Não pense não que você está imune, não. Sempre debaixo da presença de Deus, das mãos protetoras do Senhor. Pede a Deus para Ele brindar o teu casamento com o sangue da cruz e com o manto de justiça, ao ponto de que a fidelidade seja um adorno na tua vida, como um cordão que você coloca aqui no pescoço, seja a fidelidade para com Deus e para com o teu cônjuge. Amém? Se você que assistiu, está gostando da temática, faça aí a sua inscrição, inscreva agora no canal Pastor Ezequiel, ative o sininho em todos para receber as notificações aí no teu tablet, no teu computador, no teu celular, porque o YouTube vai acionar, vai mostrar. E aí você também deixa a sua curtida aí, o seu joinha, o seu like, porque é muito importante para nós. E não esqueça agora mesmo, deixa abaixo o seu comentário, se você gostou do assunto ou não, se é importante o assunto no meio do povo de Deus, deixa aí o seu comentário, tá? Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.